Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Santo, santo, santo é esse Deus maravilhoso. Eu queria convidar as crianças à frente, nós vamos orar com elas. Elas vão aprender da palavra do Senhor, orar por esses professores que possam ser instrumentos do Senhor, a ensiná-las o caminho do Senhor, a sua palavra, que eles possam crescer em conhecimento e graça diante de Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos colocar diante de Deus, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa falar nos nossos corações e nos instruir nos seus caminhos. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, Tu és altíssimo sobre todas as coisas. Não há outro igual a Ti, não há outro nome a não ser o de Cristo, pelo qual importa que sejamos salvos. Nos prostramos diante de Ti, Senhor, carentes da Tua glória, necessitados da Tua graça e misericórdia, e alegres, porque o Senhor nos atraiu, nos amou quando éramos ainda pecadores. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom do Senhor. Que o Senhor possa nos tratar, mais uma vez com graça nesse momento, que a Tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações e que possamos ser edificados, Senhor, pela pregação do Evangelho. Que aqui reunidos em torno do sacrifício da Tua palavra, do Evangelho de Cristo, nós possamos ser conformados com a Tua palavra, transformados de glória em glória, mas parecidos com o Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos ilumine o entendimento. Que Teu Espírito Santo possa acompanhar cada um desses pequenos, Senhor, criados diante do Senhor. Que possam crescer diante do Senhor, para a honra e para a glória do Seu nome, Pai, do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós sempre temos muitas coisas para fazer, o relógio, ele não para, nós acordamos e na dinâmica dos nossos lares, tentamos chegar à igreja o mais cedo possível, e depois temos outras tarefas, e o almoço, e como é que vai ser a tarde, para nos prepararmos novamente para o culto. E assim vem a segunda e a terça. A verdade é que a lista de tarefas, ela parece que ela nunca tem fim. São compromissos, são trabalhos, são coisas para arrumar em casa, em vida, do escritório, concertos que não podem esperar, contas para pagar, prazos para cumprir, uma infinidade de responsabilidades que nos cerca diariamente, todos os dias de nossas vidas. Talvez o domingo seja um momento de um refúgio, de um refrigério dessas preocupações ordinárias. Mas a vida moderna, ela nos empurra para uma rotina exaustiva de tarefas e trabalhos, e no meio desse turbilhão, nós estamos sempre correndo para o próximo ponto da lista. A gente termina uma tarefa, e qual é a próxima? Termina uma coisa, que vem depois. E quando finalmente nós conseguimos uma pausa no que fazemos, nós nos perdemos em um mar de distrações. Redes sociais, vídeos rápidos do Instagram, do TikTok, para os mais jovens, notificações interessantes e incessantes nos grupos de WhatsApp. Passamos de um turbilhão de tarefas para um turbilhão digital, e nesse fluxo constante de atividades e distrações, nós nos esquecemos habitualmente daquilo que é essencial. Não temos tempo para orar, não temos disposição para ler a palavra do Senhor, porque o nosso tempo foi tragado, ele escorreu pelo ralo. Capítulo 10 de Lucas, versos 41 e 42. Essa é uma história conhecida, eu já tive o privilégio de pregar sobre esse texto. Eu queria só me deter um pequeno fragmento do texto, que vez por outra eu recorro, porque fala muito ao meu coração. Eu sofro de tudo isso que falei aqui, de todos esses problemas de tarefas e rotinas e pressões e distrações. E aí em Lucas capítulo 10, versos 41 e 42, Cristo fala para Marta, mas podia ser para mim, talvez para você. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Talvez a gente leia constantemente, se debruce e passe por esse texto e pense: poxa, Marta, Marta. Eu fico pensando, talvez
pela minha rotina e por como eu preciso ser abordado numa situação como essa, eu fico pensando Jesus num outro tom. É tipo assim, Marta, Marta, ó, presta atenção. Para de ficar distraído nessas coisas, para de ficar preocupado com essas coisas. É como quem me chama a atenção de fato, olha só, preste atenção. Porque você anda inquieto e te preocupa com muitas coisas. E talvez você esteja perdendo aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. Aquilo que realmente é necessário. Ou como a expressão aqui aponta, para as coisas mais elevadas. Essas coisas não podem ser tiradas. É nessas coisas que nós devemos colocar o nosso coração. O curioso é que, embora estejamos sempre ocupados, muitas vezes o coração sai vazio, porque não está sendo preenchido por aquilo que deveria preencher a nossa vida. Preencher o sentido da nossa vida, uma consciência de uma vida vivida diante do Senhor. Vivida aos pés da cruz, vivida na consciência de que Deus está conosco e que Ele nos observa e que Ele cuida de nós em cada instante, em cada aspecto, em cada esfera das nossas vidas. Deus não perdeu o controle, Deus não entregou o controle a Satanás, ao mundo, ao destino. Deus continua governando sobre todas as coisas. Estamos vivendo no mundo de Marta, onde as ocupações legítimas, as preocupações legítimas, elas acabam se tornando obstáculos para o verdadeiro descanso que vem de estar aos pés de Cristo Jesus. Quando nós pegamos a nossa ansiedade, quando Paulo vai ensinar aos Filipenses, e toda aquela ansiedade, aquela angústia, aquelas preocupações, a gente coloca diante de Deus, pela oração, pela súplica, mas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Precisamos ser lembrados dessas coisas. Mas eu queria chamar a atenção para que possamos entender um pouquinho esse mundo de Marta, entender esse contexto no qual Marta aqui aparece como uma figura central nessa narrativa. E vamos observar um pouco a sequência da narrativa. Eu queria que você tivesse sua Bíblia aberta em Lucas 10. Lucas, ele organiza a sua narrativa de maneira teológica, intencional. Ele vai guiando o leitor para uma compreensão mais profunda do reino de Deus. E os momentos que antecedem esse encontro são marcados pelo serviço. Talvez se você não tivesse chegado nesse ponto da história, do verso 38 em diante, você pudesse dizer, olha, o certo era agir feito Marta. Servir o próximo. Porque o texto vem falando sobre o custo do discipulado. Lucas 9, 56 a 57 a 62, o custo do discipulado. Jesus desafia aqueles que desejam segui-lo, mostrando que o discipulado exige total dedicação, disposição, deixar tudo para trás. Depois ele vai falar depois o texto vai falar sobre o envio dos 70, serviço, a pregação do evangelho, a tarefa. E depois ele começa a falar sobre a parábola do samaritano, quando é questionado sobre aquilo que é importante, sobre quem é o próximo. E o samaritano também é serviço. Como alguém que está passando no meio do caminho e com todos os conflitos ideológicos ali com o qual se encontra com aquele homem ferido, ele vai lá e trata e cuida. Um interpreta a lei, um intérprete da lei questiona Jesus sobre o maior mandamento, e Jesus conta a parábola do bom samaritano para ilustrar o verdadeiro amor ao próximo. Essa parábola, ela precede esse encontro de Jesus, Maria, Marta, seus discípulos ali ao redor da mesa, e ela é o pano de fundo que revela que o amor ao próximo, o serviço, o cuidado, a tarefa, o papel a ser desempenhado, o ministério, ele é cumprido a partir de estarmos aos pés de Cristo Jesus, e não a parte disso. Com Marta e Maria, Lucas apresenta um contraste intencional. Ele vai destacar o amor ao próximo, a ação, o papel de servir, mas agora ele destaca a necessidade da intimidade com Deus. O nosso serviço é intimidade com Deus. Ele não passa de tarefa superficial que enche o nosso tempo, mas não enche o nosso coração. E não é só o nosso serviço eclesiástico na igreja, nas atividades da igreja, mas a nossa vida, o nosso serviço diário, como pai, como mãe, como profissional, como o que quer que seja, as nossas tarefas diárias e o nosso papel a ser desempenhado em nossas vidas, a parte de Cristo, ele só preenche o nosso tempo, mas não enche o nosso coração. Por isso precisamos ter uma consciência alicerçada na ideia de que a nossa vida e tudo que fazemos, dentro e fora da igreja, é diante do Senhor. É diante daquele que nos livrou da consciência de uma vida finita
efêmera, passageira nessa vida, e nos deu uma consciência de vida eterna nos céus. E isso molda todo o meu entendimento em relação ao mundo à minha volta e ao meu papel neste mundo à minha volta, de modo que o meu coração não está mais arraigado, enraizado nas coisas triviais, dos rudimentos desse mundo, mas está mirando as coisas do alto, onde Cristo vive, como Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3. Acontece outros eventos posteriores que nos ajudam a construir esse raciocínio narrativo. Depois desse encontro com Marta e Maria, Cristo vai ensinar sobre oração, a oração do Pai Nosso. Olha só, vocês andam ansiosos com muita coisa, mas o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E depois vem falar sobre a persistência da oração. E vai dizer, pedi e dar-se-vos-á. Meus irmãos, o nosso coração, a parte de Cristo, ele se perde nas tarefas e se angustia, como se tudo dependesse da força do nosso braço, da nossa habilidade, da nossa capacidade. Mas em Cristo Jesus, nós descansamos na tarefa. Nós estamos no meio do turbilhão de coisas acontecendo à nossa volta e nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e tem propósito sobre todas as coisas em nossas vidas. E nós podemos olhar para os, entre aspas, problemas ou providências amargas de uma maneira diferente. Deus está usando o lugar não planejado por nós para fazer o que Ele planejou em nossas vidas, já disse John Piper. Lucas mostra que a verdadeira espiritualidade cristã é marcada pelo equilíbrio entre uma fé ativa de servir ao próximo e uma devoção contemplativa, de reconhecer o senhorio do Senhor. Marta reconhecia o senhorio do Senhor, ela chama Cristo de Senhor. Tu és Senhor, não te importas. Marta tem um problema sério de olhar muito horizontalmente e pouco verticalmente. E nós insistimos em nos conformar com o mundo de Marta. Senhor, tu não se importa comigo, Senhor, tu não vê a minha situação. Olha só a esposa de fulano, olha só o marido de fulana. Olha só a casa de ciclano, olha só fulaninho viajando e eu aqui tarefa, trabalho e não tenho direito a nada. A gente olha muito horizontalmente, né? Olha só eu trabalhando, fazendo, servindo e o ciclaninho se escorando. Como isso desestimula a gente no serviço? Como isso desestimula a gente no trabalho dentro da igreja, a gente lá empenhado, fazendo, e o outro lá, usufruindo, sendo servido. Não estou dizendo que isso que o outro está certo, mas se tem um coração em Cristo Jesus, sem saber por que fazemos o que fazemos, a tarefa vai nos esgotar espiritualmente. Vai nos esfriar, vai nos tornar insensíveis, vai nos tornar rancorosos, amargurados. A verdade é que podemos até estar servindo, produzindo, correndo de um lado para o outro, mas muitas vezes sem tempo para o que é mais importante, que é ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor, o consolo do Senhor. Então procuramos nos deter nos caminhos e nos conselhos dos pecadores e nós somos então conduzidos e convencidos a sentarmos nas rodas dos escarnecedores, porque a nossa ligação com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor está fragilizada. O nome Marta tem origem no aramaico, mas sua raiz hebraica fala muito aos judeus. A palavra deriva do significado de senhora, dona de casa. Muito apropriado ao papel desempenhado por Marta ali. No contexto cultural, e estamos no primeiro século, essa história se passa no primeiro século, esse nome carregava um significado de autoridade doméstica, de responsabilidade. Uma mulher chamada Marta seria vista como alguém que exercia a liderança do lar, cuidava da administração de sua casa, zelava pelo bem-estar dos que ali viviam e eram recebidos, e parece que isso conecta muito bem, é muito legítimo a conduta de Marta. E isso se alinha perfeitamente à descrição bíblica que nós temos aqui na narrativa. Alguém atenta ao serviço, dedicada a oferecer hospitalidade, que era uma outra característica do povo judeu, muito forte naquele contexto. Mas Marta, a senhora de casa, que vivia exatamente o significado do seu nome, assume o seu papel, preocupa-se em receber Jesus da melhor maneira possível. Mas o problema surge quando a responsabilidade legítima passa a afastá-la da verdadeira prioridade. A verdadeira prioridade, coração em Cristo Jesus. A verdadeira prioridade, nosso ânimo, nossa motivação, nossas emoções,
governadas pela palavra do Senhor. Não pelo nosso temperamento, pela palavra do Senhor. Como isso é difícil. E se nos desviarmos do alvo, como isso se torna mais difícil ainda. Quantas vezes nós nos tornamos senhores de nossas próprias vidas, Martas de nossos lares, controlando cada detalhe, carregando o peso da responsabilidade e tentando dar conta de tudo sozinho, sem Deus, sem oração, sem leitura da palavra. E assim como Marta, podemos estar tão ocupados em administrar as nossas coisas, seja trabalho, seja família, seja compromissos ministeriais, ou as responsabilidades do dia a dia, e nos esquecemos de quem é o verdadeiro Senhor da casa, da minha vida e de tudo isso. Deixamos de estar aos pés do Senhor, tentando ser nós mesmos os senhores de nossas vidas. Sereis como deuses. Essa é a oferta da serpente, não da palavra de Deus, não da vontade do Senhor revelada para nós. Marta é como qualquer um de nós, olhando para as nossas tarefas, as nossas dificuldades, colocando a nós mesmos como vítimas. Ah, Senhor, mas olha para mim. Ah, Senhor, tu não se importa comigo. Ah, Senhor, manda que aconteça alguma coisa. A gente começa a querer dar ordens a Deus, ter autoridade sobre o Senhor. Ou ainda, Senhor, eu também queria me sentar e descansar, mas olha fulano, viajando, passeando, e eu só trabalho, nada acontece de bom para a minha vida. Meus irmãos, o Senhor não só se importa com as nossas vidas, que Ele enviou o Seu Filho para morrer numa cruz por nós. Não só o Senhor se importa com as coisas pequenas de nossas vidas, como Ele nos enviou a Sua palavra e uma nuvem de testemunhos ao longo do tempo e da história, para nos ensinar regras sobre fé e sobre prática, para nos ensinar que Ele está no controle de todas as coisas. Eu lembro das últimas palavras de Cristo da cruz, e mesmo ali, Ele sabendo que estava sendo crucificado para salvar aqueles por quem então seu sangue teria efeito, salvar aqueles por quem Deus escolheu desde a eternidade. E Ele lá sendo crucificado, Ele olha para João e vai dizer: João, olha, cuida dela, se referindo a Maria, sua mãe. Ou seja, Ele já estava cuidando daquilo que era fundamental, que era a salvação dela, mas Ele olha, as coisas, os rudimentos do mundo também são necessárias, eu também estou atento a elas, eu também me preocupo com elas. Deus se preocupa com a nossa salvação tanto quanto se preocupa com cada dia de nossas vidas. E seu sacrifício, seu modelo, seu exemplo apontam para isso. A casa de Marta e Maria representa um ambiente típico das famílias judaicas daquela época. Hospitalidade como virtude central. Reuniões domiciliares aconteciam para se discutir temas, porque muitos eram discutidos ali. Lembremos, estamos num contexto de várias visões ideológicas, saduceus, fariseus, zelotes. Então se discutia muito essas coisas, essas reuniões familiares. E a recepção de um mestre, um líder espiritual, era um evento grandioso. Jesus nos apresenta um caminho que converge para aquilo que é a coisa mais importante de nossas vidas. O caminho de Maria, que escolheu para tudo, para se assentar a seus pés. Ela entendeu que havia algo mais importante do que as tarefas do momento, estar na presença dEle, ouvir sua palavra e descansar em sua graça. Eu lembro de uma história, de um livro que li, de um pastor contando de sua própria experiência, e crendo na palavra daquele pastor, eu vou crer que aquilo era verdade. Ele dizia que ele estava orando no gabinete, e ele tinha um tempo de oração todos os dias ali no gabinete, antes de começar as suas tarefas ministeriais, e começando as tarefas ministeriais com oração. Chegou um presbítero agitado, nervoso, e aí perguntou para o pastor: você está fazendo o quê? Ele não estava orando, você entrou a porta rápido, eu estava aqui orando. E aí o presbítero falou: olha, então você não está fazendo nada, vamos ali comigo fazendo isso. Trouxe uma tarefa para ele, já que não está fazendo nada. Meus irmãos, quando nós estivermos mais ocupados, esse é o tempo que temos para parar e orar, para que não percamos a ligação com aquilo que é mais importante para nós, que deve encher o nosso coração e dirigir as nossas decisões e caminhos. Hoje essa mensagem ela nos confronta. Será que nós temos vivido apenas no mundo de Marta, esquecendo do coração de Maria? Será que o barulho das nossas ocupações tem falado mais alto, ou tem sido mais ruidoso do que a palavra do Senhor?
Então temos nos perdido em nossos caminhos, em frustrações, em angústias, em decepções. Jesus nos convida a parar, a respirar e a escolher o que realmente importa. Antes de voltarmos ao turbilhão de nossas vidas, talvez esteja muita coisa esperando você amanhã, segunda-feira. Talvez seja muita coisa esperando você assim sair da igreja. Tanta tarefa, olha só, eu preciso chegar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Não fugir das responsabilidades, mas para renovarmos as nossas forças para as responsabilidades. Ele nos fortalece. Temos de ser fortes e corajosos, como ele diz a Josué, porque ele é conosco, porque ele está conosco, porque ele nos acompanha. Então, o verso 42 do capítulo 10 de Lucas: entretanto, pouco é necessário, ou uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, as coisas mais elevadas, aquilo que deve ser central em nossas vidas, e esta não lhe será tirada, é promessa do Senhor. Deus está diante de nós como Deus amoroso, que nos reúne aqui para adorá-lo. Isso não nos será tirado. Mas não podemos deixar que o nosso coração ele seja conformado ao mundo de Marta. Precisamos ter o coração de Maria. E talvez esse seja o momento de tomarmos decisões sobre a nossa rotina, sobre como vivemos nossa vida, sobre como temos deixado que os ruídos do mundo, os estalos desse mundo, no qual nós estamos inseridos e fazemos parte. Temos que deixar que isso silencie, para que a voz do Senhor possa falar aos nossos corações. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar aos nossos corações a sua palavra. Eu queria poder orar com você, mas por mim também, para que Deus possa não nos deixar esquecer do que temos de mais importante, do nosso maior tesouro, porque onde estiver nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és Senhor de todas as coisas, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor do mundo inteiro, tudo é Teu, tudo Tu criaste, e Tu governas sobre todas as coisas o tempo todo, mesmo que não estejamos enxergando, ou mesmo quando estamos dormindo, o Senhor continua trabalhando, porque não cochila nem dorme aquele que nos guarda, diz o salmista. O nosso socorro não vem de montes, de governos ou autoridades, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E nada nesse mundo pode nos separar do Teu amor. Não nos deixa esquecer das coisas essenciais, das coisas mais elevadas. Que nisso esteja o nosso coração. E se nos desviarmos desses pensamentos, se nos deixarmos ser tragados pela rotina, pela tarefa, pelo turbilhão de coisas a fazer, que nos lembremos de nos prostrar aos Teus pés e recomeçar o nosso dia de onde paramos. Que seja assim, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.